Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais um evento do Fonteagro, um evento online do primeiro portal de eventos, marketing, comunicação e treinamentos para o agronegócio. Eu sou a Alessandra Mello, jornalista especializada em agronegócio, e estarei com vocês aí nessa próxima hora recebendo diferentes convidados que vão tratar do tema adjuvantes. Temos muito a aprender com esses especialistas que nós vamos conversar a partir de agora. Eu vou já anunciar quem serão os nossos palestrantes nesta tarde, neste fim de tarde. Nós vamos começar pelo Marcelo Scapin, que é mestre em fitossanidade dos citros e especialista em tecnologia de aplicação em citros. É um dos mais respeitados engenheiros agrônomos do Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura. Em seguida, teremos a participação de Celso José da Silva, que é engenheiro agrônomo que há mais de 30 anos atua na Copercitrus, a maior cooperativa do estado de São Paulo. Vamos conversar ainda com Marcos Belli, gerente de marketing da Momentive para a América Latina, na área de agricultura. E o nosso quarto convidado será o Dr. Hamilton Ramos, idealizador desse evento, pesquisador científico do Centro de Engenharia e Automação do IAC, o Instituto Agronômico, que é ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O Dr. Hamilton, que também tradicionalmente atua como um consultor de conteúdo aqui para o portal Fonteagro. Você que está nos acompanhando poderá enviar perguntas pelo nosso canal do Fonteagro no YouTube e as respostas serão enviadas a você após o evento. Antes de começar as palestras, eu quero fazer um agradecimento aos nossos parceiros, né? Um agradecimento especial aí, começando pelo Instituto Ânima, uma organização sem fins lucrativos, criada em 2005 pelo Grupo Ânima Educação, que tem como objetivo estimular, fomentar, coordenar projetos de inovação, de pesquisa e consultoria, incentiva a iniciativas socioculturais. Todos esses projetos ligados à educação e ao mundo corporativo com atuação nacional e internacional. Nós vamos agradecer também a Spark Inteligência Estratégica, considerada a principal empresa na área de estudos de mercado para o segmento do agronegócio. Bom, e o Fonteagro abre as palestras de hoje com o engenheiro agrônomo Marcelo Scapin. Ele é mestre em fitossanidade dos citros e especialista em tecnologia de aplicação em citros. Atua como engenheiro agrônomo do Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura, muito conhecido dos produtores, especialmente no estado de São Paulo. Ele atua na região centro do estado de São Paulo, é especialista em tecnologia de aplicação nas áreas de pesquisa e extensão do Fundecitrus, responsável também pelas áreas de sustentabilidade e pelo programa Protecitrus, que avalia dados internacionais na área de proteção da citricultura. Deixa eu saudar, então, o nosso convidado, Marcelo. Boa tarde, bem-vindo. Olá, Alessandra, boa tarde. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade para nós do Fundecitrus estar aqui mostrando um pouco do que a gente vem trabalhando junto à citricultura. Gostaria de agradecer também a todos que nos assistem, né, e dizer que é um prazer para o Fundecitrus estar aqui, então, falando um pouco do que vocês estão propondo, que é esse tema de adjuvante, que é extremamente importante. Tá? Legal, para a gente é que é um prazer aí receber, uma honra receber você aqui. Bom, queria que você começasse contando um pouco aí da história e do que faz, né, o Fundecitrus, porque a gente sabe que tem uma importância fundamental para a citricultura, né, e por isso que eu até mencionei, né, muito faz parte aí da vida do citricultor, especialmente no estado de São Paulo, mas nesse momento tem pessoas nos acompanhando aí de todo o Brasil e de diferentes culturas, então se desse para você contar um pouquinho dessa história, com você. Sim, sim. Vamos falar um pouco, então, do Fundecitrus, inicialmente. Bom, então vamos começar falando um pouco sobre o Fundecitrus, né, que é uma instituição conhecida mundialmente, né, pela
pesquisa que desenvolve na área de controle de pragas e doenças dos citros. O Fundecitrus é, então, uma instituição, uma empresa, né, privada, sem fins lucrativos, mantida pelos citricultores e também pela indústria de suco de laranja. Nós atuamos basicamente na pesquisa e extensão, né, levando, então, informações e novidades em termos de controle de pragas e doenças para os citricultores no campo, né. Hoje, nós cobrimos uma área relativamente grande. Aqui no canto superior direito, nós temos um pouco da onde está localizada a citricultura no Brasil, né? E aqui, onde tem essa maior concentração de citros, é o estado de São Paulo, e é basicamente a área que corresponde o cinturão citrícola do estado de São Paulo, Triângulo Sudoeste Mineiro, que é a área onde o Fundecitrus atua mais fortemente. O Fundecitrus, então, divide a atuação em áreas distintas, que a gente pode chamar de norte, né, que corresponde ao oeste de Minas Gerais, Bebedouro e Altinópolis, nordeste, que é a região de Votuporanga e São José do Rio Pardo, e a região centro, que corresponde a Duartina, Matão e Brotas, e a região sul, Avaré, Itapetininga, e, por fim, a região sudoeste, que seria Porto Ferreira e Limeira, tá? Então, quando a gente considera essas regiões, aqui são todos os pontos em que o Fundecitrus atua. É óbvio que nós, como uma instituição que trabalha em prol da citricultura, né, nós estamos abertos aí a citricultores de todo o Brasil, não só também do Brasil, mas também de outros países em que tem a cultura dos citros instalada. Então, a gente é uma instituição em que a gente gera resultados para a citricultura de uma forma geral. O Fundecitrus hoje compreende, né, existe um conselho deliberativo que trata de todas as questões em que o Fundecitrus vai atuar, e hoje nós temos como presidente da instituição o Dr. Lourival Mônaco, que é um citricultor, né, e abaixo deles uma gerência e 5 departamentos, que é a pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia, a comunicação, a pesquisa de estimativa de safra e a administração. Dentro desses departamentos, nós temos diferentes áreas de atuação. A primeira delas é pesquisa e inovação, treinamentos de profissionais, transferência de tecnologia, que é onde a gente leva todos esses conhecimentos da pesquisa para o citricultor, e a pesquisa de estimativa de safra do setor citrícola, ou seja, do cinturão citrícola do estado de São Paulo, Sudeste, Triângulo Mineiro. O Fundecitrus, em números, né, digamos que são mais de 25 anos de pesquisa no controle de pragas e doenças dos citros. Nós temos um time aí de aproximadamente 140 profissionais e 1.300 metros quadrados de laboratórios. Nós temos 70 áreas experimentais. Essas áreas experimentais não são próprias do Fundecitrus, para vocês terem ideias, são as propriedades dos próprios citricultores, que abrem as portas para que a gente possa desenvolver esses trabalhos em prol deles mesmos, né? E 80 projetos de pesquisas distribuídos nas diferentes áreas de atuação e mais de 40 parceiros que vêm nos auxiliando nessa jornada aí, na busca por medidas mais sustentáveis para o controle das diversas pragas e doenças dos citros. Interessante. Marcelo, e o nosso tema de hoje, que é adjuvantes, eu sei que vocês têm um amplo trabalho em termos de tecnologia de aplicação, eu queria que você contasse também para a gente o que o Fundecitrus já teve de resultado, qual está sendo a atuação dele no que se refere a esse nosso tema do evento de hoje. Acredito que não tem como falar de adjuvantes se eu não falar um pouco sobre tecnologia de aplicação. O Fundecitrus já trabalha com tecnologia de aplicação há muitos anos, né? Esses estudos iniciaram há mais de 20 anos em uma parceria do Fundecitrus com o Instituto Agronômico, onde o professor Dr. Hamilton Ramos iniciou uma série de trabalhos de adequação do volume de cauda no setor citrícola. Eu trago aqui para vocês, né, um breve histórico
onde eu mostro que na década de 70 e de 80, né, quando a gente pensava em tecnologia de aplicação, essa não era uma cultura em que a gente tinha equipamentos adequados para pulverização, para controle das pragas e doenças. Essas pulverizações eram feitas com pulverizadores de pistola, né, e quando a gente faz uma análise dos volumes de calda utilizados na época, estavam entre 10 e 20 mil litros por hectare. Na década de 90, né, já passou-se a utilizar turbopulverizadores, né, porém, foi uma adaptação de equipamentos já existentes para outras culturas, e ainda fazia-se volumes de calda muito elevados, ou seja, em torno de 10 mil litros por hectare. Nessa época, a citricultura ainda tinha essa característica do uso de volumes um pouco maiores ou até excessivos, né? Porém, nos anos 2000, iniciaram-se os estudos para a adequação desse volume de calda, não só do volume, mas também do equipamento. Esses volumes caminharam para um patamar perto de 3 mil litros por hectare. Então, você vê aqui que já foi uma redução drástica, né? Onde a gente deixou de perder produto por escorrimento, ou até mesmo para o ambiente, e fazer uma pulverização um pouco mais assertiva. E agora, de 2011 a 2019, ou até mesmo ainda em 2020, esses estudos foram intensificados e, dependendo da praga ou da doença, a gente conseguiu reduzir ainda mais esses volumes de calda, chegando aí a volumes perto de 1.000 litros por hectare, né? Isso pensando uma planta que tem uma dimensão, ou seja, ela tem folhas, frutos e flores internas, né? Não é uma cultura que rasteira ou até mesmo uma cultura de pequeno porte, então há necessidade de ter aí gotas espalhadas por todas as partes da planta. O fato é que, para que isso acontecesse, nós precisamos passar por uma mudança de conceito, né? Antes o citricultor falava-se em litros por hectare, litros por planta ou plantas por tanque. E para que aquela pulverização acontecesse de uma forma eficiente, eficaz, né, ele gostava de ver realmente a planta toda molhada, né, e até esse princípio de formação de uma pequena poça na região do colo da planta. Porém, com um novo entendimento, né, de como calcular o volume de calda, ou seja, a gente hoje fala em ml de calda por metro cúbico de copa, a gente conseguiu avançar nos estudos e economizar ainda mais. Então, hoje, a gente, com os resultados da pesquisa, a gente entendeu que é possível economizar de 30% a 50% do volume de água e de ativo nas pulverizações, por exemplo, para controle do ácaro, da leprose dos citros. E a gente fala hoje, então, de volumes de 100 a 150 ml por metro cúbico de copa. Para o controle da pinta preta, a gente chegou em reduções de até 40%, né, de 40% a 50% do volume de água e 40% do volume de ativo, e a gente fala aí de volumes de 75 a 100 ml por metro cúbico. Para cancro cítrico, essa redução foi de 70% o volume de água e 50% o volume de ativo, e a gente fala de volumes entre 40 e 75 ml por metro cúbico de copa. Para podridão floral, né, essa redução é de 60% do volume de água, e a gente fala de volumes aí de 25 a 40 ml por metro cúbico de copa. E no caso do psilídeo, que é o inseto transmissor do greening, que é a pior doença que a citricultura enfrenta atualmente, essa redução foi de 70%, tanto do volume de água quanto de ativo, de até 70%, né, e a gente fala de volumes aí de calda de 25 a 40 ml por metro cúbico de copa. Então, você vê que, dependendo da praga ou do alvo que a gente deseja controlar com essa pulverização, a gente tem uma necessidade diferente de cobertura e de volume de água. E falando em cobertura, né, a gente usa muito a avaliação da pulverização para a gente ter embasamento, e a gente traz também para o citricultor qual que é a necessidade de cobertura para controle dessas diferentes pragas. Então, hoje, para leprose e pinta preta, a gente fala que há necessidade de pelo menos 40% de cobertura nos alvos no interior da copa. Cancro cítrico, 30% dentro da planta, e podridão floral e psilídeo, no mínimo de 30% de cobertura na parte externa da planta. Então, são esses os resultados alcançados pelas pesquisas nos últimos anos, né? Isso com o apoio do IAC e também com o apoio de todos os pesquisadores aqui do Fundecitrus. Cada um é responsável por uma
praga ou uma doença, em conjunto aí com as técnicas de adequação do volume de caldo e tudo mais, a gente conseguiu chegar nesses resultados. E quais são essas economias, né? Na verdade, quando a gente pensa num total, né, é possível, então, economizar em até 70% o volume de água e inseticida ou qualquer outro produto, uma redução nos custos de 50%, né, porque é o que a gente consegue com essas adequações, e um ganho operacional aí de 20%. Então, esses são os grandes ganhos aí de tudo isso. E como que o citricultor tem acesso a essas informações? Nós disponibilizamos isso de duas formas. Nós temos um manual, né, que o produtor ele pode acessar o site do Fundecitrus e baixar ele, digamos, de forma digital, bem como ele pode solicitar para a comunicação do Fundecitrus o envio desse manual impresso, para que ele possa, então, ter todas essas informações, tanto da pesquisa como técnicas, para que ele consiga colocar esses resultados em prática no campo. Nós temos também um aplicativo, que é o SPIF, Sistema de Pulverização Integrado do Fundecitrus, que a gente, então, também colocou todas essas informações e o aplicativo, o citricultor pode, então, calcular o volume de calda, tendo em vista essa questão do volume por metro cúbico de copa e tudo mais, bem como escolher o produto e assim por diante. Tá? Então, essas são as questões e que está também diretamente relacionada a Protecitrus, que é o nosso programa com produtos para proteção da citricultura. Nada mais é do que uma lista, que antigamente era conhecida como lista PIC, que é uma lista que, na verdade, reúne produtos que os citricultores podem fazer uso no campo e que que não têm problemas nos diferentes mercados consumidores de suco em todo o mundo. Então, hoje é um programa voluntário do setor, que analisa essas tendências regulatórias, né, relacionadas a pesticidas no mercado internacional, e restringe o uso de moléculas que já foram banidas ou até mesmo que não tenham um limite de resíduos estabelecidos em outros países. E conecta, então, o produtor com essas demandas, né, de governos e de clientes. Então, é uma visão bem geral aí, né, da demanda global pela produção de alimentos com o menor impacto ambiental possível, né? Então, quem tiver interesse pode acessar na página do Fundecitrus, não só aqui a Protecitrus, mas também o manual e o SPIF, né? E aí eu ligo todos esses trabalhos desenvolvidos com a questão dos adjuvantes, né? Da importância dessa certificação ou da caracterização desses adjuvantes para que a gente consiga fazer o melhor uso dessa técnica no campo, né? Desses produtos no campo. Por quê? Eu trago um exemplo aqui para vocês, que eu acho que vai externalizar um pouco do problema encontrado no campo ultimamente. Eu mostrei que os volumes de aplicações cítricos, eles variam, né, de 150 ml por metro cúbico a 25 ml por metro cúbico, né? E quando a gente pensa em adjuvantes, nós temos aí uma infinidade de características. O fato é que, quando a gente vai para o campo, essas características elas não estão bem definidas e, em muitos casos, o citricultor ele não tem muito claro em mente qual característica ele necessita ou o que ele quer colocar em prática para que ele atinja o objetivo dele, né? Então, se a gente pensar em adjuvantes, aqui nós temos 4 folhas. Essas 4 folhas, eu evidenciei aqui em amarelo, essas são gotas, tá? A primeira folha é uma gota com água mais um corante, em que a gente tem aqui uma área de cobertura dessa gota, ou seja, o que ela conseguiu cobrir após o secamento dela. E quando a gente pensa em adjuvantes, eu trouxe aqui um pequeno detalhe do espalhamento, que eu acho que é um ponto bem crítico, no sentido de não conhecer o produto e também não ter uma tecnologia adequada para a implementação desse produto no campo, é que, na menor dose avaliada, que é a segunda folha, nós temos aí um espalhamento 7 vezes maior, né, de uma gota de mesmo volume do que uma gota de água. Numa dose intermediária desse produto, nós temos aí um aumento de 27 vezes. E, para finalizar, nós temos aí um aumento ainda maior, chegando a quase 90 vezes de aumento da área de cobertura dessa gota. Então, uma vez que
essa característica ela não esteja explícita no produto, ou seja, não chega esse conhecimento técnico para o produtor, a implementação desses produtos no campo, eles podem se tornar um problema ao invés de ser uma solução. Por exemplo, numa pulverização por controle do ácaro da leprose, em que a gente trabalha com volumes acima de 100 ml por metro cúbico, onde a gente já tem um pouco de escorrimento na planta, principalmente na parte externa, quando a gente adiciona um produto que tem uma forte ação espalhante como esse, a gente pode, ao invés de melhorar o controle, a gente pode estar piorando o controle, né? Eu estou falando aqui de uma única funcionalidade dos adjuvantes, né? Quando a gente pensa nas outras funcionalidades, uma vez que o produtor ele saiba o que ele está buscando de um adjuvante, por que ele está colocando aquilo na cauda de pulverização, ele possa, então, com um sistema ou com uma certificação que caracterize esses adjuvantes, ele possa, então, identificar o produto mais adequado para a necessidade dele. Por quê? A necessidade dele pode não ser espalhamento, só que essa característica está embutida naquele produto, que tem, por exemplo, uma característica como reter produtos na folha, mesmo sob chuva, né? Então, ele conseguiria escolher um produto que tenha a funcionalidade de reter esse produto, mas que não causasse um prejuízo para ele, que seria o de aumentar o escorrimento. Então, essa caracterização é uma necessidade, né? Bem como trazer um pouco mais de informações técnicas para o produtor, aonde ele possa, então, entender qual que é a real necessidade dele, e ele consiga selecionar o produto mais adequado para ele trabalhar no campo. Era isso que eu tinha para trazer para todos, né? Acredito que um pouco aqui, um pouco mais de material para incentivar as discussões sobre esse tema, que é extremamente importante, e, de certa forma, trazer um pouco mais de embasamento e também um futuro aí para que os produtores possam ter essas informações na mão no campo e poder selecionar o produto mais adequadamente. Excelente, Marcelo, muito didática essa apresentação, super completa aí a respeito desses efeitos aí do uso, né, desses produtos. Me diz uma coisa, você acha que se o produtor não deixasse tanto assim, parece que o produtor não dá tanta importância, né, ao adjuvante, ele fica realmente como, ele de certa forma subestima aí a importância, né, dos cuidados no uso desses produtos. Se ele estivesse mais consciente em relação a isso, haveria ganhos? E que ganhos seriam esses? Com certeza haveriam ganhos, né? Porque se a gente for pensar em adjuvantes, na agricultura como um todo, é um produto amplamente utilizado, né? Se o produtor tivesse a consciência de o porquê que ele está colocando aquilo no campo, qual que é a característica daquele adjuvante esperada, e essa característica ela realmente existir, com certeza os ganhos seriam visíveis. Vou te dar um exemplo claro, né? Uma pulverização, por exemplo, que trate o controle do psilídeo, né? Ela pode ser, por exemplo, a necessidade dela de cobertura é de 30%, né? E aquilo é atingido com volumes extremamente baixos. Se ele colocasse um produto que espalhasse, ele poderia aumentar a eficácia desse produto, né? Porque ele vai ter uma superfície foliar maior coberta. Mas só que para isso a gente precisava ter esse conhecimento técnico, a gente precisava levar informação para o campo, a gente precisava fazer com que o sustricultor conseguisse identificar qual que é a característica adjuvante que ele realmente queria usar e ter essas características muito bem definidas, em que ele poderia escolher esse produto no caso. Excelente. Muito obrigado, Marcelo. Excelente apresentação. Marcelo do Fundecitrus, aí participando deste evento do Fonteagro com o tema adjuvantes, e parabéns pelo trabalho lá de vocês no Fundecitrus, e a gente tem certeza que vocês vão continuar ainda contribuindo muito aí para o desenvolvimento da citricultura brasileira, e como você disse, inclusive em outros países, né? Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, Alessandra. Nós aqui agradecemos a oportunidade e ficamos aí à disposição em todos os nossos canais. Tá legal? Muito obrigado.
Então, agora nós vamos chamar o nosso próximo convidado, é Celso José da Silva. Vamos falar um pouquinho do currículo dele, né? Ele é formado em Engenharia Agronômica pela ESAL, é a Escola Superior de Agricultura de Lavras, atualmente chamada de UFLA, né? Universidade Federal de Lavras. Iniciou a carreira profissional em 1988 na Olímpia Agrícola, né? Como engenheiro agrícola, responsável pela área de experimentação. Porém, há 30 anos atua na Copercitros, que é a maior cooperativa do estado de São Paulo, né? E também reconhecida como uma das mais inovadoras aí no país. Desde 2017, Celso é consultor especialista na cultura de citros, lá na Copercitros. Ele fica com base em Limeira, mas dá suporte aí às 11 filiais que a Copercitros tem em diversas regiões. Ao longo de sua carreira, já participou de vários encontros, de viagens técnicas em países como Estados Unidos, Espanha, Israel, Turquia e África do Sul. Vamos fazer, então, contato com ele. Boa tarde, Celso, bem-vindo. Oi, boa tarde, Alessandra. Agradeço a Fonteago aí pelo convite. Vamos ver se eu consigo ajudar aí nesse bate-papo aí com o pessoal. Com certeza, o senhor tem muita experiência na prática, né? Junto aí, dando assistência técnica aos nossos produtores rurais. Bom, o nosso assunto hoje é adjuvantes, né? E eu queria que o senhor fizesse aí um apanhado histórico até, né? Da sua experiência com a utilização desses produtos, né? Como que era no começo, como é que está sendo agora, quais são os desafios aí nesse segmento? Com o senhor. Vamos lá, então. Adjuvante hoje é uma denominação que se trabalha mais no dia a dia de hoje. Mas lá atrás, né, há muito tempo atrás, o termo utilizado era espalhante adesivo. Isso, se eu me recordar aqui um pouco da história, quando eu vim para a Copercitros foi quando saiu o receituário agronômico. Em 1889, 1990, ele começou a ser implantado. Foi da minha chegada na Copercitros aqui em fevereiro de 1990. Isso já faz tempo, hein? Olha, os cabelos brancos aqui me ajudam a contar um pouco dessa história aí. E havia necessidade, então, da emissão de receituário agronômico. E por ser uma cooperativa, né? A Copercitros trabalha com várias culturas. E os espalhantes adesivos, para a época, era muito mais dentro da cultura de cana-de-açúcar. E pouco se trabalhava em citros, não é? E a própria, como é que se diz, modalidade de aplicação dos defensivos agrícolas, no caso de citros, não tinha essa necessidade, ou mesmo tinha assim, algum informe técnico, isso poderia trazer um benefício no ato da pulverização. Porque muito do então era feito o que a gente fala na pistola, né? Ia um condutor no trator e iam duas pessoas com duas pistolas embaixo fazendo as pulverizações. Já no caso, por exemplo, da pulverização para cana, sim, já era uma barra de herbicida, né? Que já tinha aí uma maneira de ser pulverizado bem diferente do que era a parte da pulverização para citros. Depois começou-se a trabalhar um pouco mais com o que a gente chama hoje de turboatomizadores. Né? E para a época, me lembro, por exemplo, que muito pouco, ou quase nada, se trabalhava de espalhante. Porque as próprias empresas defensivas, em alguns instantes, comunicavam, por exemplo, que devido à característica da pulverização, se trabalhando, por exemplo, com uma pressão bem maior, chegando muitas vezes a 4, 5 vezes maior do que o padrão que se utilizava na aplicação do herbicida para controle de plantas daninhas em cana-de-açúcar, não haveria essa necessidade. E a partir daí, por exemplo, tudo que a gente tentou fazer aí sempre foi seguido pela norma técnica, né? E também pela exigência legal do receituário. Me lembro que à época aí existiam vários produtos, né? Que eram recomendados. E com o passar do tempo, o que se foi? Foi se trazendo mais conhecimentos para dentro dessa área. Aí também o maquinário também começou a evoluir, começou a melhorar. E de alguns instantes já se pensava até no uso, por exemplo, desses espalhantes adesivos. Né? E com o passar do tempo, a coisa foi evoluindo,
até chegar hoje aí no que a gente entende como adjuvante. É algo que poderia trazer um grande benefício. Me lembro também num texto que o Dr. Hamilton escreveu um tempo atrás, numa revista do GETAC, onde que ele chamou a atenção para como é que a gente poderia ler, né? A gente poderia ler ele tanto como uma ação utilitária ou como poderia ser utilizado numa ação potencializadora, fazendo com que melhorasse muito a distribuição de cauda dentro de uma copa de citros, né? Okay? Então, quer dizer que, aos poucos, houve uma evolução, e até mesmo quem consome esses produtos foi percebendo a importância deles, na sua opinião. Sim, sim, porque que acontece? Da mesma maneira que houve uma evolução não só para maquinário, também houve uma evolução na formulação dos produtos. Isso fez com que parte desses novos produtos exigisse também o que é uma melhor deposição, uma melhor distribuição sobre a superfície. E no caso de citros, por exemplo, isso passou a ser uma tática que estava trazendo benefícios para as pessoas. Porque se a gente não encontrar uma razão boa para poder se fazer essas recomendações, não faz sentido recomendá-las, não é? Ainda mais nós, por exemplo, que somos uma cooperativa aí, que tem uma prateleira muito grande de produtos, e o que a gente procura sempre se orientar? Através sempre do viés técnico, para que realmente justifique a razão da aplicação daquele produto ou a adição dele a uma cauda de pulverização. E lembrando que cada cultura tem uma característica. No caso de citros, as folhas não têm pelo. Então, a facilidade, por exemplo, dessa gota chegar na superfície da folha de citros é muito fácil. É diferente se fosse uma planta, uma folha que tivesse muito pelo, que aí sim eu precisaria, talvez, de uma exigência maior para poder quebrar essa gota e fazer com que essa gota chegasse muito mais fácil sobre a superfície da folha. O senhor, particularmente, então, quando dá assistência aí aos produtores e quando chegam dúvidas sobre esses produtos, qual é a dúvida mais comum e o que o senhor precisa dizer para eles? A dúvida mais comum, por exemplo, que as pessoas têm, o que é? É saber realmente o melhor benefício que esse produto, quando adicionado à cauda, possa trazer àquele ato de pulverizar, não é? E hoje, por exemplo, isso não é muito bem esclarecido, porque se a gente olhar para um espalhante, para um adjuvante hoje, certo? Ele traz aí uma série de benefícios que é citado pelas empresas. Mas a gente bem sabe, por exemplo, que dentro desses benefícios, dentro dessas características, sempre vai ter uma que é mais relevante do que a outra. E essa informação que eu julgo ser bastante oportuna para que a gente possa fazer uma melhor recomendação. Essa recomendação ela tem que ser muito adequada à forma de ação do produto. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu posso ter fungicidas, que a gente chama de fungicidas de contato, e ter outros que a gente classifica de fungicidas, de melhor abrangência, né? Que, não sei se é correto eu falar aqui, que são fungicidas sistêmicos, né? Porque essa questão de sistemicidade aí, ela depende muito de algumas definições para chegar a afirmar nisso daí. Então, a gente precisa, se tivesse condição de ter essa orientação, isso daí facilitaria muito para todo mundo que está nesse meio aí. Sim. Tem muita desinformação ainda, na sua opinião? Olha, eu acho que não é a questão da desinformação. Eu acho que faltaria, na minha opinião, que é uma melhor regulamentação, um melhor esclarecimento, né, da importância de cada uma dessas funções. Quando o Dr. Hamilton trouxe lá para a gente, por exemplo, aquele efeito promotor, certo? O que quer dizer? Ele traz um benefício para aquela atividade. E outros que ele traz como potencializadores, certo? Então, dependendo muito do que você possa estar fazendo essa adequação de cauda, você saberia como melhor posicionar esses produtos dentro da necessidade daquela aplicação. Sim.
Se eu fosse cliente lá e estivesse procurando o senhor e perguntasse por que eu devo mesmo investir nesses produtos e qual realmente é a importância deles, o que o senhor me diria? Olha, você vê hoje em sítios, por exemplo, a parte de tecnologia de aplicação, né? Eu particularmente procuro chamar de deposição de gota, né? Hoje ela tem aí, por exemplo, uma discussão, acho que está evoluindo bastante, a respeito de se trabalhar, por exemplo, com ml por metro cúbico. Isso fazendo com que a gente consiga entender aonde que esse alvo, seja ele praga ou doença, possa estar posicionado dentro de uma planta. E, a partir daí, o que se busca? Se busca fazer com que essa gota tenha a maior chance de chegar sobre esse alvo. E, uma vez chegando, o que é? Nós temos que fazer com que essa gota tenha a possibilidade de cobrir o maior espelho possível de uma superfície, seja ela de folha, seja ela de ramo, seja ela de fruta. Então, é essa possibilidade que a gente gostaria que nos chegasse a nós aí, para que a gente pudesse sempre fazer uso dessa melhor informação técnica aí a respeito dos adjuvantes. Tem espaço para melhorar bastante no caso da citricultura ainda? Creio que sim, né? Acho que no dia que não tiver, fechar a porta e ir embora, né? Não é assim. Porque você vê, a natureza, ela tem uma capacidade de resiliência muito grande. Que nem você vê, a natureza não tem fábrica de inseto, a natureza não tem fábrica de doença. Existe o que é? Aquela questão dos mais adaptados. E muitas vezes os mais adaptados, eles recebem uma mãozinha do que a gente chama aí talvez de um manejo inadequado. Por quê? Muitas das vezes, aquela praga que a gente chama de secundária, ela estaria ali sendo controlada por um outro agente que a gente desconhece, né? Nós não temos conhecimento de tudo. E, a partir do momento que eu posso fazer um mau uso, né, uma má recomendação de algum ativo, esse ativo, o que é? Ele possa criar esse desequilíbrio e favorecer possivelmente essa praga que a gente trata de secundária. Então, a ideia não é simplesmente o adjuvante em si, não. Eu acho que o adjuvante ele é parte de todo esse negócio. Então, a ideia do conhecimento, creio eu, isso nunca vai terminar, porque cada vez que a gente dá um passo, a gente consegue chegar um pouco mais longe, e esse mais longe, o que é? Requer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de atenção, porque eu acho que a vida se faz disso, né? A gente fazer uso do conhecimento. Porque o conhecimento, ele só é válido quando traz benefícios para as pessoas, né? E no caso do uso de produtos químicos, até um tempo atrás, era um problema que se restringia ao produtor, né? Ele com o seu problema ali, com a sua cultura. Mas hoje em dia, cada vez mais vem a preocupação com a sustentabilidade, o que a sociedade lá fora está vendo em relação, né, às nossas atividades. O senhor acha que isso tudo já mobiliza o produtor rural para que ele busque a melhor tecnologia, a melhor técnica de aplicação de tudo, inclusive dos adjuvantes? Sim, acho que passa por tudo que eu estou te falando a respeito do conhecimento, não é? Agora, por exemplo, se eu tenho um determinado adjuvante, que é o caso aí da nossa conversa, ele consiga fazer com que essa gota tenha a possibilidade de sofrer o menor impacto da questão da umidade, da temperatura, porque quem está no campo sabe que nem sempre as melhores condições para aplicação elas são, como é que se fala? A gente vai encontrar o melhor momento da aplicação. Imagine quem tem uma lavoura grande de 100 mil, 200 mil, 300 mil pés de laranja. Ele vai ficar ali controlando a umidade relativa, vai ficar controlando a temperatura? Não. Ele tem que pôr a coisa para acontecer. E, nesse caso, eu acho que se a gente passa a ter uma melhor qualificação do potencial, da qualidade que esse produto possa trazer dentro das suas características, isso vai trazer o que é um grande benefício para toda a cadeia. Por quê? É aquela história do ganha-ganha. Porque, no final, a gente tem que colocar um produto na prateleira onde quem está consumindo se sinta respaldado. Por que é? Porque tem todo um critério de recomendação técnica, tem respaldo de receituário agronômico, produto registrado.
As máquinas hoje estão avançando tecnicamente, o conhecimento hoje, ele caminha muito, mas muito rápido, mas porém o que é? Ele precisa ser checado a campo. E quando a gente consegue fazer a amarra de todos esses conceitos, eu entendo, por exemplo, que nós vamos estar entregando muito para a sociedade. Porque você vê, quem é essa história do meio ambiente? Nós praticamente vivemos nesse ambiente aberto, certo? Porque se você está dentro de uma fábrica, tem uma máquina fazendo barulho, você vai adequar, tá certo? A princípio com abafadores, depois você vai conseguindo reduzir lá o barulho dela. Se está escorregando, você muda o piso, coisa parecida. E na roça, como é que a gente faz isso, né? A gente tem que pelejar com todo esse agrupamento técnico que nos é colocado à disposição. Então, eu acho que essa questão do adjuvante, ele é necessário, o que é? Porque ele me traz muito, vai me trazer, já está trazendo, né? Tem alguns produtos já vindo com essa tecnologia embarcada, que vai nos permitir aí cada vez ser mais assertivo. Consequentemente, o que é? A gente vai controlar melhor a praga. Consequentemente, o turno de entrada para controlar essa praga vai ser cada vez mais distante entre elas. Vão conseguir ter um fruto de melhor qualidade para entregar o produtor. E, consequentemente, o que é? Quem acaba ganhando somos todos nós, né? E nós estamos dentro do meio ambiente. Sim. O senhor tinha mencionado antes da gente começar o programa da importância do trabalho que o doutor Hamilton, né, do IAC, tem feito em relação a esse tema. Explica um pouco para a gente o que o senhor acha de bom que tem sido feito aí, qual é a importância disso? Nós estamos falando aqui, nossa pergunta aí, você comentou, né, se o conhecimento estaria completo. Não está completo, né? E quem desafia esse conhecimento, não no sentido de dizer que ele está errado, mas sempre assim, tentando ajustá-lo da melhor maneira, eu posso citar aqui o Dr. Milton, né? Se a gente vê a história dele aí, nesse segmento do IAC que fica em Jundiaí, constantemente, né? Não é só essa questão do adjuvante, né? A própria história dele mostra a importância que ele tem para o nosso segmento, né? Então, para nós temos uma felicidade aí de poder ter nele, por exemplo, um parceiro, né? Uma pessoa assim que eu posso dizer que hoje é meu amigo, né? Porque a gente conversa, a gente troca informações, né? Isso que é? Nos faz sermos melhor nisso daí. Mas essa melhora, que é? Ela advém, tá? Desse empreendedorismo que o Dr. Hamilton tem no ramo que ele atua. Aí. Certo. Seu Celso, a gente está se encaminhando aqui para os minutos finais da sua participação, que a gente ainda tem muitos convidados nesse programa do Fonte Agro hoje. Eu queria lhe dar uns minutos finais para que o senhor desse um recado aí para os nossos produtores rurais, sejam eles citricultores ou mesmo de outras culturas, no que se refere ao tema que a gente está debatendo aqui hoje. Olha, eu queria já antecipar aqui, né, os meus agradecimentos, né, pela essa oportunidade da gente poder estar contribuindo aí, né, porque quando se faz alguma coisa assim que tem paixão, né, acho que a gente se entrega bastante nesse nosso dia a dia, não é? E quando eu falo aqui, por exemplo, né, espero que esteja aí muitos produtores, né, participando desse momento, eles nos ajudam a refletir o quanto que é importante esses questionamentos que venham do campo, porque esses questionamentos eles sempre são sempre construtivos. Isso nos faz aí o que é manter sempre acesa essa chama aí e sempre entregar melhor para o produtor, não é? Eu sei que tem muitos alunos aí, tem muitas pessoas que estão terminando o curso na academia, tem outros que estão na estrada há pouco tempo. Eu sempre digo aqui para as pessoas que me rodeiam aqui, para muitos que eu pude dar estágio aí, não é? Tem uma coisa boa da vida é a gente saber treinar a capacidade de escutar, não é? E a partir daí, o que é? O conhecimento faz com que a gente fale menos, né? E sempre digo para os meninos que o bom senso é uma equação de escutar ao quadrado e dividir pela raiz quadrada de falar. Então, cada vez mais, a gente se concentrar no que gosta, certo? Fazendo aquilo por paixão, e tendo a humildade de saber ouvir as pessoas que sempre estão trazendo alguma coisa nova para a gente, creio eu que o nosso dia sempre é um dia sempre mais feliz.
Tá certo, excelente mensagem final aí. O Celso José da Silva, que é o nosso convidado aqui da Cooper Citrus, consultor especialista da cultura de citros, né? Engenheiro agrônomo, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado. Ok, nós agradecemos ao Celso da Cooper Citrus e lembramos a você que está aqui conectado com o Portal Fonte Agro, acompanhando essa discussão sobre adjuvantes, que você pode enviar a sua pergunta pelo nosso canal no YouTube. As respostas serão enviadas após o evento, certo? Bom, o nosso próximo convidado é Marcos Belli, ele é gerente de marketing da Momentive para a América Latina na área da agricultura. Ele é bacharel em Química pela Unesp, tem MBA em Marketing pela FGV e especialização em Estratégias de Marketing Digital pela Universidade Kellogg dos Estados Unidos. Há 20 anos, Marcos é responsável pelo desenvolvimento estratégico do segmento adjuvantes de empresas multinacionais, como OSI, Chemtura, General Electric e Momentive, em toda a América Latina, através da criação de uma plataforma de fluidos inteligentes de finalidade específica e de alta eficácia. Com o apoio do Instituto Agronômico, o IAC desenvolve um programa de capacitação da cadeia de valor de seus adjuvantes. Vamos saudar, então, a presença do Marcos. Boa tarde, Marcos, bem-vindo. Obrigado, Alessandra, obrigado pela apresentação e também a organização do evento, pelo convite de participar aqui e dar alguma contribuição a esse tema que no Brasil, honestamente, não tem sido muito fácil. Não que nos falte tecnologia, conhecimento científico, não, longe disso, mas eu diria que talvez o maior interesse por parte de toda a cadeia de valor no entendimento do que é adjuvante e a que ele se destina, ok? Eu vou compartilhar minha tela. Muito bem. Eu gostaria de começar a minha apresentação fazendo um nivelamento, tá? Que nivelamento que é esse? Eu quero que haja entre nós um entendimento do que é adjuvante, tá? Bom, adjuvante, ele deriva do latim, adjuvare, que significa oferecer ajuda. Entretanto, na minha opinião, eu acho que nós precisamos ampliar um pouco essa definição. Eu acho que o correto deveria ser adjuvare e dare, que significa oferecer e entregar ajuda. Bom, e aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para o artigo E, porque ele faz uma conexão direta ao que eu chamo de atributos principais de um adjuvante para que ele assegure uma aplicação que seja eficiente e, ao mesmo tempo, eficaz. Ok? Infelizmente, no Brasil, a maioria das aplicações, ou melhor dizendo, a maioria do uso dos adjuvantes não satisfaz a esses dois atributos. Nós ainda ainda se nota muito todos estes tipos que eu destaco aqui em minha apresentação. O que é uma pena, porque o Brasil deixa de ganhar milhões por não buscar uma compreensão maior daquele papel fundamental que o adjuvante tem, tá? Na medida em que ele faz parte da equação da eficiência que acontece no campo. Tá? De que forma? O adjuvante ele atua diretamente, ou interfere, melhor dizendo, nas características do spray, adequando esse spray às condições às quais ele está submetido. Me refiro aqui, portanto, à temperatura, intempéries, né? A questão da morfologia das plantas, aos químicos que serão utilizados, ou agroquímicos, melhor dizendo, enfim. A matriz é bastante grande e o adjuvante ele tem, portanto, a função de organizar isso de tal maneira que você faça a entrega, de tal maneira que o spray seja entregue ao seu destino final, ao mesmo tempo em que permita uma redução de custos operacionais e baixo impacto ambiental. Satisfazer esses quesitos seguramente vai elevar a sua aplicação do patamar de eficiência para a eficácia máxima. Tá? Parece simples, né? Mas não tem sido no Brasil, como eu disse no comecinho da minha apresentação. E eu vou explicar isso através de uma história para vocês. Por que não tem sido tão simples entender isso? Eu vou começar, portanto, pelo momento atual que nós estamos, que é
como eu disse a vocês, eu vou contar essa história de trás para frente, tá? Qual é a jornada de compra de adjuvantes no Brasil? Não estranhe, não está fazendo nada, não falta nada aqui. Basicamente, a compra, a jornada de compra se restringe a comprar apenas, tá? Isso significa que são negligenciadas etapas importantíssimas, que são, primeiramente, entender qual é o seu problema, tá? Entender qual é a situação que você tem no momento, considerando a aplicação, as condições do meio ambiente, as misturas que você fará, a morfologia, a peste e a doença do seu cultivo, tá? Segundo, buscar as soluções. Fazer o entendimento de qual dentre elas lhe pareça a mais adequada, tá? Ou as mais adequadas. Finalmente, escolher para então somente comprar. Isso não tem sido assim. Não, infelizmente não. Basicamente, o que nós notamos no mercado é que se faz a compra apenas, e quase sempre decidida por preço. Isso é meio natural, é meio intrínseco do comportamento humano. Se você apenas se restringe a comprar, a sua motivação, em um bom número de casos, é preço, quando nenhuma das outras etapas que antecedem aconteceu, tá ok? E aí, o grande problema que nós temos no Brasil, tá, é que o preço não necessariamente é traduzido em menor custo. Por quê? Quando você olha preço, a gente continua no Brasil tendo um baixo entendimento do custo aplicado, tá ok? E esse custo, eu gosto muito de usar essa frase aqui, o custo da performance é a despesa do trabalho errado. Isso é uma frase do Philip Crosby, que é um engenheiro e escritor americano, que foi um dos que contribuiu muito para a gestão da qualidade, em que a qualidade máxima se obtém com o zero erro. Tá? Me parece bastante apropriado usar isso, ou me apropriar dessa frase, para o tema que nós estamos debatendo aqui hoje, tá ok? Indo adiante. Ok, o comprador, o interessado, não passou por aquelas etapas que eu falei agora há pouco, mas ele poderia, portanto, se apoiar numa força de vendas que poderia orientá-lo nisso, tá? Entender o seu problema e apontar quais seriam as possíveis melhores soluções para aquele problema. Isso também não tem acontecido. A nossa força de vendas no Brasil, ela tem baixa qualificação em adjuvantes, tá? Isso torna o problema mais sério, tá ok? Na medida que o produtor não explora isso, ele também tem dificuldade, né? Eu vejo aqui, por exemplo, um círculo vicioso, né, em que o produtor não ajuda o vendedor, que por sua vez não ajuda o produtor, né? Nós estamos realmente bastante complicados nessa questão, né? E finalmente, para tornar as coisas ainda mais complicadas, a gente vive um momento de panaceia completa, tá? O mercado está absolutamente repleto de novidades e pouquíssima inovação, né? Isso mais atrapalha do que ajuda, tá? Muito bem. Esse é o capítulo final, né? Ou seja, acho que vocês concluem que a história como está terminando, né? A história que eu vou contar a vocês não é talvez a melhor delas, não é a que mais nos agrade, tá? Onde isso começou, tá? Vamos lá. O tema adjuvante ele não é um tema novo, não. Tá? Ele pode parecer novo para nós, ainda que aqui no Brasil se fale muito dele talvez há 30, 40 anos, mas ele remonta o início do século passado, finalzinho do século XVIII, né? Onde já havia uma percepção de que algo precisava acontecer, algo precisava fazer parte da aplicação para que ela fosse melhor em algum aspecto qualquer. Sabia-se muito pouco sobre isso, tá? Não se sabia o que aspecto ou quais aspectos seriam necessários e quais seriam as soluções que poderiam contribuir para isso. Tentou-se de tudo. Eu trago aqui a vocês alguns exemplos: resinas, farinha, melados, açúcar com limão. Parece meio maluco isso, né? O que havia na época, tá? Entretanto, criou-se aí já o primeiro entendimento de que do jeito que estava não podia ficar. Pouco tempo depois surgiu talvez o primeiro avanço, né, a criação
ou a mistura de açúcar e cola para que fosse utilizado como adesivo. Talvez seja aí o embrião daquilo que se conhece hoje como espalhante adesivo, né? Criou-se uma convenção, eu diria que no Brasil, eu desconheço isso em outras partes do mundo, o Brasil criou essa convenção de que adjuvante é espalhante adesivo. Ok, existem situações ou produtos que de fato satisfazem essa finalidade, mas isso não é patente que todos os produtos devam ser assim. Apenas um comentário que eu precisava fazer, uma marcação nessa história, tá ok? Voltando aqui a ela, portanto. Pouco tempo depois, começaram a surgir os primeiros produtos sintéticos e uma marcação importante que eu faço aqui, que na década de 30, o 2,4-D surgiu, né? E veio a reboque do 2,4-D, né? O surgimento do 2,4-D e algumas outras moléculas sintetizadas, eu apenas cito aquela que talvez lhes pareça bem relevante, tá? O surgimento de surfactantes não iônicos, né? Ok, muito embrionário ainda, mas já houve aí um avanço importante no que diz respeito a que tecnologias ou que ciência aplicada poderia ser, ou qual ciência poderia ser aplicada a isso, melhor dizendo, né? Pouco tempo depois, 20 anos talvez, surgiram, portanto, os primeiros os organosilicones, juntamente com os óleos parafínicos. E esses dois produtos, essas duas categorias de produtos, inauguraram a era moderna dos adjuvantes. Finalmente, os adjuvantes começaram a ter uma cara de adjuvantes, ok? Isso nós devemos a essas duas categorias de produtos, tá? Não muito tempo depois, surgiu a necessidade de criar de organizar isso, porque já havia algumas soluções, ou várias talvez, e isso, portanto, precisava ter algum tipo de regramento. Foi-se criado, então, o CPDA, que é uma entidade que eu respeito muito, que tem a missão de organizar um tema tão complexo, tão importante como é o adjuvantes, num país em que não há registro, que são os Estados Unidos, com exceção dos estados da Califórnia e de Washington, tá? Mas o papel deles é tão presente, é tão influente, que eu me atrevo a dizer que isso coloca os Estados Unidos, ou melhor dizendo, a tecnologia utilizada lá, à frente daquela que nós fazemos aqui, daquela que nós usamos, ou da maneira como nós entendemos que deva ser aqui no Brasil. Talvez eles estejam em 2030 já nesse sentido, tá ok? Muito bem, voltando para o nosso país aqui, tá? Até 1990, ou ainda em 1990, perdão, as revendas poderiam prescrever somente produtos que fossem defensivos, tá? E o defensivo, ele não poderia existir se não passasse por um processo regulatório, o registro que a gente conhecia aqui. Na época, havia poucos produtos que realmente encararam essa missão custosa, penosa e de difícil compreensão, que foi o registro que aplicado aos adjuvantes na época, né? Sem dúvida nenhuma que esse processo penoso e longo até, ele significou digamos assim, um freio muito grande no avanço tecnológico que os adjuvantes poderiam, perdão, que a categoria de adjuvantes poderia ter no Brasil, já existia em outras partes do mundo, mas não havia no Brasil ainda. Por quê? Porque eles não eram registrados. Então, isso seguramente trouxe uma situação de um freio nesse avanço, tá? Algumas empresas, talvez, ou alguns produtos um pouco refratários a esse tipo de processo, criaram novas soluções ao mercado, né? Soluções que em muitos casos foram positivas, mas que em outros trouxe muita confusão no mercado, criou-se digamos assim, uma situação bastante complexa no entendimento, afinal de contas, o que é isso, o que era aquilo, né? E houve muita pressão por parte da indústria, eu representando a que eu estou, a que eu faço parte, também fiz coro a esse movimento, que houve de que alguma coisa precisava acontecer, algum novo entendimento, algum novo regramento para os adjuvantes precisava existir, tá? Isso, sem dúvida nenhuma, Brasília e as agências não tiveram, não conseguiram assimilar, né?
não conseguiram entender as diferentes formas ou as diferentes sugestões dadas ao processo, até que em 1997 eles declinaram, simplesmente jogaram a toalha e desistiram de criar qualquer coisa. O que confirma a total inaptidão ou incapacidade de gerenciar um tema tão distante para eles, como foi isso na época, e acredito que ainda seja, tá? Pois bem, vejam vocês agora que dicotomia. Se por um lado, enquanto nós tínhamos registros, tá? Ou registro, melhor dizendo, que impediu um avanço mais rápido da nossa tecnologia, da tecnologia de adjuvantes no Brasil, o fim dela, tá? Criou essa panaceia que eu me refiro, que eu me referi no começo da minha apresentação. Claro que eu estou fazendo aqui uma caricatura do momento atual, nós não temos mais resinas asfálticas, farinha, melados, quer dizer, acho que não, mas não lhes parece que fazendo um paralelo com a história, não é isso que nós estamos vivendo no momento? Vejam vocês que situação bem complicada, né? Bem antagônica, né? Se por um lado a figura do registro ela era um impedimento para o nosso avanço, a existência dela, por outro lado, trouxe um retrocesso. Tá? E isso seguramente dificulta todo aquele entendimento que eu falei no slide anterior ou 2 atrás, em que o mercado não entende, o produtor não entende, a força de vendas não entende, eles não podem ser apontados como culpados de nada. Não, absolutamente não. Né? Então, esse entendimento maior é que nós temos que buscar, tá? E temos que entregar toda a cadeia de valor. Muito bem, estamos em 2020, tá? E o ano em que talvez seja um divisor de águas entre o que acontece ou com o que está acontecendo no mercado brasileiro, tá? Com o surgimento do programa Adjuvantes, tá? Finalmente ele ganha um contorno quase que definitivo, tá? Eu ouço o professor Hamilton Ramos falar sobre isso já há bastante tempo, ele tem sido quase que um Dom Quixote na construção desse programa, e eu tenho claramente aplaudido isso desde o princípio, desde o primeiro momento que eu ouvi. O sucesso dele seguramente vai gerar um salto significativo na nossa tecnologia, talvez equipará-la às sociedades mais modernas, do ponto de vista de uso de adjuvantes, tá ok? O que eu espero honestamente desse programa, né? Primeiro, eu espero que ele desempenhe um papel de curador, né? Que ele realmente aponte qual entre os quais, que entre quem, né? Sobre os diferentes aspectos, sobre as diferentes necessidades que há no mercado, né? Isso é extremamente importante, né? Hoje, essa figura que vocês veem aqui agora só acrescenta mais confusão na cabeça de quem quer que esteja um pouco distante do tema, que é a nossa realidade brasileira, né? Eu me refiro a quase a cadeia como um todo, né? Então, não tem sido fácil entender como endereçar os problemas, com qual solução. Tá? Isso isso é um atenuante daquele problema que o agricultor tem, ou seja quem for, quando eu disse a vocês que na jornada de compra, ele tem dificuldades de fazer a sua lição de casa, de que é entender, primeiramente, descrever o seu problema, segundo, buscar soluções que satisfaçam. Isso, seguramente, isso que nós estamos vendo agora é um belo de um atenuante a isso tudo, né? Muito bem. Nós aqui da Momentive temos uma forma mais simples de endereçar isso, né? Que nós aqui comumente chamamos de a regra dos 3, né? Muito simples, o papel do adjuvante, se pensar em termos de atributos ou características, tá? Basicamente são essas que vocês veem agora aqui, e se elas forem bem executadas, o adjuvante vai cumprir com o seu papel com toda a certeza. Vocês possam talvez estranhar aqui a ausência de frases do tipo, características do tipo redutor de pH, que aliás é um tema controverso, redutor de deriva, redutor de umectação, enfim, compatibilizantes, quelantes, antiespumantes. Ufa, não é pouca coisa, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que esses 3 tópicos que
eles fazem parte do capítulo final, e o capítulo final não existe se os capítulos anteriores não forem bem escritos, né? É nisso que nós acreditamos. A próxima contribuição que eu espero muito do programa Adjuvantes, tá, é que ele promova uma imersão maior de toda a cadeia nesse tema. Tá? A cadeia hoje está organizada, a meu ver, em silos. Né? Embora sejam 3 distintos, o que há em comum entre todos é o distanciamento do produtor. Tá? Primeiro, o maior, a figura mais distante. Tá? Em segundo lugar, a distribuição. Né? Veja, isso não pode ser assim. Tá? Isso seguramente dificulta bastante o entendimento. Tá? Diferentemente dos Estados Unidos, tá? Nós somos organizados dessa maneira, e isso tem sido um outro fator importante para o não avanço ou não entendimento, e sem entendimento no avanço, tá? Do que significa os adjuvantes. Tá? Lá nos Estados Unidos, a distribuição ela tem um papel, ela tem um protagonismo muito maior, né? E, portanto, eu diria que essa responsabilidade de fazer essa divulgação através da cadeia, ela é compartilhada e, portanto, há um alinhamento muito grande entre as diferentes categorias de adjuvantes que há, as diferentes finalidades e os diferentes resultados que se obtém a partir de cada um deles. Tá? No Brasil, nós temos tudo por fazer. Tá? A primeira coisa é integrar toda essa cadeia, tá? Na qual a maior participação da pesquisa científica, tá, dos pesquisadores, das pessoas que realmente estão dedicadas ao tema, tragam a ponta, a venda, a revenda, o canal, para esse mesmo nível de conhecimento, é fundamental para que a gente tenha um melhor equilíbrio, um maior nivelamento nesse conhecimento. Promova uma melhor distribuição de conhecimento e entendimento do que significa adjuvante. Tá? Eu acho que com isso, seguramente, nós estaremos no caminho certo para que haja um avanço importante, sólido, né, e sustentável do progresso da nossa tecnologia de aplicação aqui no Brasil. Tá, ok? Bom, acho que da minha parte era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Né? Espero ter de alguma maneira contribuído, né? E eu me despeço, portanto, aqui, agradecendo mais uma vez o convite, né? Espero ter de alguma maneira correspondido com a expectativa, mas se não, eu estarei à disposição para um bate-papo mais olho no olho e para troca de ideias e um debate maior em qualquer tópico que vocês entendam ser importante, ok? Muito obrigado, até já. Tá certo, muito obrigada ao Marcos Belli, da Momentive, né, com essa apresentação, trazendo mais informações para a gente sobre o tema. E chegou a hora de aprofundar ainda mais o tema adjuvantes, chamando o curador de conteúdo desse evento, consultor do FonteAgro, o Dr. Hamilton Ramos. A gente vai lembrar um pouquinho do currículo do Dr. Hamilton, né? É um desafio e tanto sempre, porque é um longo, né, currículo aí bastante reconhecido no mercado. Mas vamos lá, ele é engenheiro agrônomo pela Unesp de Jaboticabal, né, de São Paulo, ele é doutor em produção vegetal e desde 1994 é pesquisador científico do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, IAC, um órgão que é ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Desde 2013 é professor convidado da disciplina de Tecnologia de Aplicação da Faculdade de Agronomia Dr. Francisco Maeda, em Ituverava, e coordena também programas de pesquisas e transferência de tecnologia, como o CAPIA, o Aplique Bem e a Unidade de Referência. Doutor Hamilton, muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Alessandra, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, e mais uma vez, obrigado pelo convite ao FonteAgro, ao pessoal do FonteAgro, pelo convite para estar participando aqui com vocês. Para a gente é sempre um presente aí a sua participação, compartilhando o seu conhecimento aqui conosco e com todos que nos assistem. Bom, a gente quer saber, então, mais sobre adjuvantes, né? Tenho certeza que o senhor deve ter muito para nos contar sobre a importância e sobre o que são esses produtos. Aí eu passo a palavra, o senhor pode começar aí a sua palestra.
Tá bem, Alessandra? Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação para ajudar a gente a contextualizar um pouco os adjuvantes, que já aí há mais de 20 anos é uma das áreas de pesquisa aqui do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, onde eu trabalho. Mas, inicialmente, nós estamos falando do Instituto Agronômico. Instituto Agronômico é um dos institutos de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ele foi fundado em 1887, lá ainda por Dom Pedro II, e são 133 anos aí de pesquisa na área agrícola. Hoje ele é composto por 12 centros de pesquisa. 5 desses centros são chamados de centros avançados, não porque são mais avançados que os outros, mas porque não ficam em Campinas. Então, o Centro de Engenharia, onde eu trabalho, é um dos centros que não ficam em Campinas, por isso nós estamos aqui em Jundiaí, né? E o ano passado nós comemoramos aí 50 anos de Instituto Agronômico, estamos aqui desde 1969. E vai ser um prazer falar um pouco com vocês a respeito de adjuvantes, né? E eu gosto muito de começar todas as minhas apresentações pelas definições. E a definição de adjuvante é qualquer substância ou composto sem propriedades fitossanitárias, exceto a água, que é acrescido numa preparação de pesticida para facilitar a aplicação, aumentar a eficácia ou diminuir riscos. Tá? Quando falamos de adjuvante, é disso que nós estamos falando. Eu queria aproveitar que o senhor está trazendo esse conceito para a gente, para fazer uma pergunta de algo que foi recorrente aqui nas nossas conversas, nos palestrantes que vieram agora há pouco, que é a questão de se adjuvante é agroquímico ou não é, se deve ter registro ou não deve ter registro. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Olha, essa é uma discussão bastante comum aí quando a gente pensa a parte técnica ou a parte econômica da coisa. Mas a minha visão é a seguinte: se, por definição, adjuvantes são compostos sem propriedades fitossanitárias e eles são desenvolvidos para serem acrescidos numa preparação, eu não conheço nenhum defensivo que não tenha propriedade fitossanitária. Tá? Então, por definição, adjuvante não é defensivo. E ele não deve ser regulamentado pela lei de defensivos. Aí vem a outra lógica. Bom, então o senhor concorda que ele não tem uma regulamentação? Também não. Por quê? Pela definição de tecnologia de aplicação, cujo objetivo da tecnologia de aplicação é colocar o produto biologicamente ativo no alvo em quantidade necessária, de forma econômica e com o mínimo de contaminação. Se, por função, o adjuvante facilita a aplicação, aumenta a eficácia ou diminui risco, ele pode interferir no processo de pulverização. E isso vai mudar a forma como eu regulo o pulverizador, por exemplo. Ele vai interferir na pulverização. Então, ele deve ter algum tipo de regulamentação. Por exemplo, quando eu coloco um adjuvante na água, ele pode alterar algumas características dessa calda, como tensão superficial ou viscosidade. Se ele alterar isso, ele pode alterar alguns aspectos muito importantes da pulverização, como o tamanho de gotas e como espalhamento da calda. Se ele alterar isso, essa interferência ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, tanto na eficácia do ativo que eu estou aplicando, quanto no processo de pulverização. E manter o registro da forma como ele vinha, como um defensivo, o único ensaio de eficácia exigido é a eficácia agronômica. Ou seja, se mistura o adjuvante com inseticida, ou com fungicida, ou com herbicida, e analisa-se a eficácia. Se a eficácia for boa, o adjuvante pode ser recomendado como adjuvante. Isso não expressa a qualidade do adjuvante, não expressa a funcionalidade do adjuvante.
Como nós podemos resolver isso? A única forma de resolver é conhecer, analisar e classificar os adjuvantes por suas características funcionais. Conhecendo essas características, eu posso ter uma maior eficácia do adjuvante, uma melhoria no controle e também posso fazer a adequação na tecnologia de aplicação que for necessária para aquelas condições de pulverização. O que seria funcionalidade? Quando nós pensamos adjuvante é uma palavra muito ampla, né? Tudo é adjuvante, mas nós podemos dividir esses adjuvantes em dois grandes grupos, os adjuvantes potencializadores e os adjuvantes utilitários. O que são os utilitários? São aqueles que agem no processo de pulverização. Eles agem entre o tanque e o alvo. Já os potencializadores, eles agem depois que a pulverização chegou no alvo. Então, eles agem melhorando o desempenho dos produtos aplicados. Tá? Dentro de cada um desses grandes grupos, nós temos diferentes funcionalidades. Então, nós podemos ter espalhantes, podemos ter penetrantes, podemos ter redutores de deriva, podemos ter redutores de evaporação. E é isso que o IAC prega, que os adjuvantes sejam conhecidos, sejam classificados pela sua funcionalidade. Então, na verdade, o senhor defende que haja uma certificação também para os adjuvantes, é isso? Veja, não é bem uma certificação, Alessandra. Seria uma classificação funcional, uma certificação funcional, que é diferente de uma certificação de adjuvantes. Vou tentar explicar a diferença através daquilo que já acontece hoje nos Estados Unidos. Estados Unidos é um dos países que eu conheço que tem uma certificação de adjuvantes mais avançada. Hoje, nos Estados Unidos, por meio do CPDA, um adjuvante, para ser certificado, ele tem que atender 17 parâmetros, 17 padrões estabelecidos pelo CPDA. E esses padrões incluem não só funcionalidades, mas eles incluem parâmetros ambientais, eles incluem parâmetros toxicológicos, eles incluem parâmetros de transporte, de armazenamento, etc. Então, dentro desses 17 padrões estabelecidos para a certificação de adjuvantes pelo CPDA, só um deles define funcionalidade. E ele diz que os dados de funcionalidade do adjuvante devem ser gerados usando padrões ou normas ASTM, onde essas estiverem disponíveis para esse propósito. E procurando lá dentro da ASTM, nós temos aí algumas normas que já foram desenvolvidas por ele para avaliar algumas dessas funcionalidades. A ideia do IAC não é adotar isso diretamente, mesmo porque nós não concordamos com tudo que está ali. Vou te dar um exemplo. Quando eu falei de grandes grupos, eu falei de adjuvantes potencializadores e utilitários. Se eu traduzir direto dessa ASTM 1519-16, que é a de terminologia, lá está que eu tenho adjuvantes ativadores e não potencializadores. Nós não concordamos com isso, porque um adjuvante não ativa nada. O ingrediente ativo já é ativo com ou sem adjuvante. O que ele vai fazer é potencializar o efeito daquela formulação, daquele ativo ao qual ele está associado. Essa é a função do adjuvante. Então, traduzir simplesmente ativadores seria errado. Por isso que nós analisamos esses métodos e buscamos desenvolver os nossos métodos perto ou frente àquilo que nós acreditamos. Então, ao longo desses pouco mais de 20 anos de trabalho, nós já conseguimos desenvolver métodos para espalhamento, evaporação, tensão superficial, deriva e, mais recentemente, para adesividade. Mas não é um trabalho muito fácil, Alessandra, porque até algumas terminologias, algumas definições,
ainda precisam ser discutidas dentro do mercado brasileiro ou dentro do ambiente brasileiro. Por exemplo, tensão superficial e espalhamento. É muito comum os técnicos, os produtores, hoje no Brasil, confundirem tensão superficial e espalhamento. E os conceitos são diferentes, e a forma de trabalhar tem que ser diferente, a forma de pensar tem que ser diferente, o uso é diferente. O que é tensão superficial? Quando eu uso um tensoativo, que eu reduzo a tensão superficial, eu aumento a área de contato da gota com a folha. Tá? Então, essa foto de cima seria uma gota de água, a gota de baixo seria a água com um tensoativo. E cada tensoativo tem a sua curva de quebra de tensão. Ele tem lá uma dose máxima na qual eu posso aumentar quanto que eu quiser essa dose, eu não quebro mais a tensão superficial. Então, todo tensoativo tem uma dose mínima e uma dose máxima útil para eu trabalhar com ele. E essa ideia de espalhamento, de ligar ele com espalhamento, é porque uma das formas de analisar a tensão superficial é através do ângulo da gota. Então, essa gota da esquerda se diz que ela está mais espalhada que a gota da direita. Mas esse termo, sob meu ponto de vista, é um termo errado. Isso é uma deformação, não é um espalhamento. A tensão superficial age da seguinte forma. Pensa que eu tenho uma bola de vôlei na mão. Se eu encher bem essa bola, ela tem uma alta tensão superficial. Quando eu jogar essa bola no chão, a tendência dela é quicar e não é parar no chão. Pô, mas eu quero que essa bola pare. O que eu faço? Eu murcho a bola. Eu tiro a tensão superficial. Ao bater no chão, ela deforma e não quica, ela para. Essa é a função da tensão superficial numa pulverização. Reduzir a capacidade dessas gotas de quicar no alvo e de não parar lá efetivamente. Eu tenho algumas situações em que os tensoativos são importantes. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com gotas finas em culturas pilosas, e eu quero que esse ativo entre em contato com essa haste, com essa planta que está lá embaixo. Ao usar um tensoativo, eu aumento a capacidade de escorrimento dessa gota por esse pelo e vou fazer com que ele entre melhor em contato com a haste, melhorando a capacidade do produto. Mas tem outras em que ele não deve ser usado. Por exemplo, até alguns anos atrás, era muito comum se pulverizar citros até além do ponto de escorrimento. Essa é uma situação em que o tensoativo não deve ser utilizado. Por que isso? Porque quando pensa que esse traço verde é a minha folha de citros. Quando eu pulverizo, essa planta, essa folha, esse fruto, esse caule, consegue reter uma determinada quantidade de água. E como as doses são em concentração, a quantidade de ativo parando na planta é diretamente proporcional ao diâmetro desse filme líquido. Quando a gente reduz tensão superficial, quando eu reduzo a tensão superficial nessa pulverização, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou reduzindo a espessura desse filme líquido. Visualmente, eu vou ver a planta toda molhada da mesma forma, mas a quantidade de água que ela consegue reter é menor. Eu aumento o escorrimento, reduzo a quantidade de ativo parando na planta e isso pode interferir negativamente no controle. Então, eu preciso entender o que eu quero do produto, do adjuvante, para entender suas melhores características. Espalhamento é diferente. Espalhamento é uma gota de mesmo volume chegando na planta, qual é a área que ela cobre. Então, dependendo do adjuvante, eu tenho um grau de espalhamento. Por que é importante entender isso? Porque se eu determinei o meu volume de pulverização para essa condição aqui, a hora que eu passo para essa, gotas que não se coalesceriam, gotas que não se juntariam, podem passar a se juntar. E aí eu aumento o escorrimento. Aumentando o escorrimento, eu reduzo a quantidade de ativo na planta.
e isso pode levar a um mau controle. Então, o adjuvante bem trabalhado, óbvio, eu sei que o volume de aplicação para esse adjuvante tem que ser diferente do volume de aplicação para esse adjuvante. E hoje, na agricultura moderna, onde se busca reduzir volumes de cauda, talvez esse adjuvante seja uma ferramenta. Se eu estiver trabalhando com altos volumes de cauda, essa ferramenta acaba mascarada e eu não tenho o melhor benefício desse adjuvante. E aqui, só para mostrar, são diferentes adjuvantes que a gente tem no mercado. Em azul, eu tenho a quebra de tensão superficial e em vermelho eu tenho a área coberta. Não existe relação entre quebra de tensão e área coberta. Para alguns produtos, como esse embaixo à direita, por exemplo, a área coberta continua a aumentar, mesmo depois que a tensão superficial está estabilizada. Então, a gente precisa saber identificar um do outro e quando usar um do outro. Também, porque eles devem ser analisados pela funcionalidade, porque a função de um adjuvante é desempenhar funções específicas, tá? Ele não é genérico. Então, um espalhante, ele é espalhante, um penetrante, ele é um penetrante. E essa funcionalidade, ela está ligada com a química, com a natureza dos componentes e com a qualidade desses componentes. Então, um óleo mineral é diferente de um óleo mineral. Um óleo vegetal é diferente de um óleo vegetal. Um espalhante é diferente de um espalhante, dependendo da formulação que eu coloquei, da natureza química dele e da qualidade daqueles componentes que estão ali dentro. Também, uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção é que não existe um adjuvante bom para tudo. Todo adjuvante tem seu ponto forte e seu ponto fraco. Ele pode ser multifuncional, mas ele nunca vai ser bom para tudo. E é importante, dentro do processo, conhecer os pontos fortes e os pontos fracos. Então, num processo de classificação funcional, se eu tenho um espalhante, por exemplo, não adianta só testar ele como característica espalhante, porque eu vou conhecer talvez o ponto forte, mas não vou conhecer os pontos fracos que podem estar aí interferindo na qualidade da minha aplicação. Como exemplo, eu te trago o redutor de evaporação. Alguns produtos no mercado, né, nós aqui no Centro de Engenharia definimos redução de evaporação como a gota no ar, por isso trabalhamos essa perda de massa com essa gota em suspensão. Então, esse gráfico de cima me mostra um bom redutor de deriva. Aquela linha em azul é a água, é a perda de massa da água com o tempo. Essas de cima são a perda de massa da água com um bom redutor de evaporação. No entanto, alguns produtos no mercado agem como esse gráfico de baixo. Olha a linha da água e olha a linha dos produtos. Esses produtos aumentam a velocidade de evaporação. Então, quando eu uso, dentro do ideal, quando eu uso um bom redutor de evaporação? Quando eu estou com pulverizações longe do alvo, como é o caso de turbopulverizadores na citricultura, como é o caso de uso de aviões, onde eu estou aí cerca de 4 metros de altura, ou 4 metros de distância do meu alvo. Por que eles são importantes? Porque ele aumenta a vida da gota. Enquanto eu estou numa condição ideal, essa gota atinge bem o meu alvo. Tá? Essa gota, entre formar no bico e evaporar toda a água que tem nela, ela anda 6,7 metros. Quando eu começo a trabalhar com condições marginais, essa mesma gota que andava 6,7 metros, agora ela anda 1,8. Mas meu alvo continua a 4. Então, o mesmo volume aplicado pode levar a eficácias totalmente diferentes. E aqui um bom redutor de evaporação pode ajudar muito o agricultor a melhorar a eficácia da aplicação. Só que se eu estou preocupado, por exemplo, com o efeito espalhante e não me preocupo com o efeito redutor de evaporação e uso um produto que eleve essa evaporação, ao invés de melhorar, eu posso prejudicar ainda mais a minha pulverização. E isso vai se traduzir em perda de eficácia. É por isso que nós, no IAC,
estamos propondo essa classificação funcional e lançando o nosso selo, oficializando o nosso programa adjuvantes, que busca justamente isso, desenvolver as bases técnicas para análise funcional dos adjuvantes. Doutora Milton, e esse programa, para quem ele é dirigido, assim? Porque nós temos aí produtores, técnicos, né, empresários nos assistindo. Acho que é muito interessante, né, essa informação que o senhor nos traz aí sobre o programa voltado especificamente aos adjuvantes aí no Centro de Engenharia. Olha, Alessandra, eu vou exemplificar isso com outro projeto que nós temos, que é o CAPIA, né, ao longo da linha do tempo. Como o CAPIA, CAPIA é o nosso programa de qualidade de equipamentos de proteção individual na agricultura, onde nós temos trabalhado muito fortemente com qualidade de vestimentas de proteção para aplicação de defensivos na agricultura. Tá? Então, se nós pegarmos a linha do tempo para essas vestimentas de proteção, o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho ele foi estabelecido lá em 1977. Mas nessa época não existiam leis de qualidade. Então se estabeleceu o CA por responsabilidade, onde a empresa fazia uma anotação de responsabilidade técnicas, se responsabilizando pela qualidade do equipamento de proteção, e com base nisso, o Ministério do Trabalho dava o certificado de aprovação para ela. Em 2000, nós começamos aqui no Centro de Engenharia um trabalho com o Ministério do Trabalho e com a Fischer para buscar avaliar a qualidade de equipamentos de proteção usados nas fazendas da Fischer. Fizemos uma ampla avaliação, um amplo estudo de normas que nos ajudassem a entender isso, e nós efetivamente não encontramos. Nas poucas que nós encontramos, 12 equipamentos que nós selecionamos no mercado para avaliar a qualidade, todos foram reprovados. Isso acendeu um sinal vermelho. E lá em 2004, nós propusemos à ABNT a formação da Comissão de Estudos de Luvas e Vestimentas para Risco Químico, onde essas normas de qualidade passaram a ser trabalhadas. Mas ainda existia um problema, que era, e se nós aprovarmos normas de qualidade e nenhum equipamento no Brasil atender a essas normas? Isso vai ser um serviço ou um desserviço ao produtor? Para evitar que isso acontecesse, surgiu lá em 2006 o CAPIA, trabalhando numa estreita relação com a ABNT para buscar estudar essas normas e como estavam os nossos materiais dentro de cada uma. Em 2009, o Ministério do Trabalho publicou a Portaria 121, extinguindo o CA por responsabilidade. Nessa época, nós já tínhamos, então, bem estabelecidos normas de qualidade estudadas junto à ISO e propusemos, como a ABNT, ao Ministério do Trabalho, a adoção dessas normas no Brasil. Isso fez com que o Brasil fosse o primeiro país no mundo a ter normas de qualidade para esse tipo de EPI. E hoje o Brasil é referência no mundo nessa qualidade. E a partir de então, quando nós passamos a ter qualidade por legislação, o CAPIA se tornou um programa de certificação voluntária. Isso é o que nós esperamos com a cadeia de adjuvantes. Começar a criar essas normas, começar a trazer essa base técnica para estudo por toda a cadeia, para nós podermos criar aí um processo de certificação. Então, alguns pontos importantes que eu acho que precisa ficar claro. O nosso programa de adjuvantes é um programa de certificação de funcionalidades e não de adjuvantes, como eu já deixei claro antes. Nós estamos voltados a adjuvantes tank mix e não em CAN. Desculpe aí o inglês, mas é como eles são conhecidos. Os adjuvantes em CAN são aqueles desenvolvidos para as formuladoras de defensivos usarem nas suas formulações. Eles estão dentro das formulações de defensivos, enquanto o tank mix são aqueles desenvolvidos para trabalho direto com o agricultor. Nosso trabalho está desenvolvido para aqueles que são usados na agricultura e vendidos diretamente ao agricultor. Qual é os nossos principais objetivos?
criar o desenvolvimento para discutir em comissões da ABNT, buscando o desenvolvimento de normas técnicas. Não dá para fazer estudos no mundo porque não existem. Não existe nenhum lugar no mundo estudando adjuvantes ou normas para se testar adjuvantes. E nosso objetivo é um possível programa de regulamentação e certificação com base nessas normas técnicas, não desenvolvido pelo IAC, mas usando os padrões NBR para o desenvolvimento dessa regulamentação. E, principalmente, dentro do meu ponto de vista, é buscar desenvolver na cadeia de adjuvantes, seja para o fabricante, para o recomendante ou para o usuário, o conceito de funcionalidade. É a pessoa entender por que ela precisa do adjuvante, o que ela espera do adjuvante, onde que o adjuvante pode melhorar a eficácia da aplicação. Então, daqui para frente, vai ser comum, pelo menos a gente espera, dentro desse programa, nós estamos lançando esse método, lançando o nosso selo de adjuvante, do programa Adjuvantes, e as empresas que ensaiam seus produtos conosco vão passar a ganhar o direito do uso desse selo nos seus materiais promocionais ou até mesmo nos adjuvantes que foram ensaiados aqui. Mas é importante frisar, o selo não garante qualidade do produto, a gente só testou funcionalidade, tá? Não testamos o produto como um todo. Nós não temos normas para analisar o produto como um todo. O que ele vai garantir? Ele vai garantir que suas funcionalidades foram analisadas segundo a metodologia do IAC. Então, aquilo que está ali dentro da nossa metodologia, o produto tem ou não eficácia, e que a empresa acredita nesse trabalho e apoia o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui. Tá? Mais para frente, com o desenvolvimento das NBRs, tudo, pode vir a ser um programa de certificação voluntária. Mas, por enquanto, ele só define que a empresa preocupa com a qualidade, se preocupa com a funcionalidade, e é por isso que ela ensaiou seus programas conosco. E o programa Adjuvantes vem, então, se somar a outros programas já existentes no mercado e também aí coordenados pelo Centro de Engenharia. Basicamente, Alessandra, um pouco daquele trabalho que vem sendo feito, um pouco da importância daquilo que nós estamos propondo aí para a agricultura. Muito interessante, hein? Muito completa a sua abordagem. Acho que ficou muito claro agora tudo que envolve esse tema e também trazendo boas notícias aí, que é o trabalho que vocês vêm fazendo e de que forma ele pode beneficiar, né, a cadeia como um todo, o trabalho sempre tão relevante aí do Centro de Engenharia e Automação do IAC. Doutora Hamilton, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, hein? Uma boa tarde e que a gente se veja ainda muitas vezes por aqui em próximos eventos. Eu aqui agradeço, Alessandra, continuo sempre à disposição do Fonte Agro, assim como dos produtores que quiserem maiores informações sobre o programa Adjuvantes, ou mesmo um pouco de informações técnicas sobre adjuvantes, podem entrar em contato conosco aí pelo engenharia@iac.sp.gov.br e nós vamos ter o prazer de atender a todos. Muito obrigado pela atenção. Excelente. Até a próxima, doutora Hamilton. Até uma próxima, Alessandra.